Inter-D, ciência e cultura. Você já teve a sensação de sair do corpo enquanto dormia? Ou até mesmo viajar por outras dimensões da existência? Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Adeluna e nesta edição do Inter-D vamos falar sobre este assunto deveras intrigante, a projeção astral, também chamada de projeção da consciência, saída do corpo, viagem astral. É um fenômeno relatado há séculos, que já foi abordado por correntes religiosas, místicas, espiritualistas, esotéricas. A exemplo aí do espiritismo, teosofia, projeciologia, entre outras. E para discorrer sobre o tema numa perspectiva mais científica, a gente convidou o professor Léo Martins, doutor em psicologia e professor colaborador da Universidade de São Paulo, a USP, e que na sequência dá mais detalhes sobre a sua formação. Bom, eu sou formado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas os meus interesses não encontravam eco na minha formação até certo ponto, porque normalmente os cursos de psicologia, mesmo os que são muito bons, normalmente não falam desses assuntos, as experiências excepcionais, as crenças extraordinárias. Então toda essa parte ligada ao dito paranormal acaba aparecendo muito pouco, isso quando aparece. Então eu acabei trabalhando com psicologia clínica, com psicologia social e essas coisas por um tempo, até que eu descobri que na Universidade de São Paulo havia um laboratório dedicado a estudar apenas essas coisas, que é o Interpsi, que existe até hoje, e atualmente eu sou membro desse laboratório, já tá para 12 anos que eu sou membro do Interpsi. É um laboratório, então, dedicado ao estudo das experiências anômalas, que são essas experiências estranhas, enfim, que as pessoas relatam, experiências fora do corpo, abdução por alienígenas, todas essas coisas. E aí eu pude fazer o meu mestrado e o meu doutorado e o meu pós-doutorado na USP, estudando esses temas. Então já fica aí a dica do quanto estudáveis eles são cientificamente. E atualmente, então, eu sou professor colaborador lá no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, trabalhando, então, em tempo integral com pesquisa e com docência. Minhas pesquisas, então, elas se dedicam principalmente a experiências anômalas, que são essas experiências estranhas, que são várias, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, supostos contatos com alienígenas, mediunidade, curas espirituais, lembranças de supostas vidas passadas, tudo isso pelo prisma da psicologia, que portanto não precisa acreditar nessas experiências, validar essas experiências para poder estudá-las. Elas são experiências humanas, são eventos subjetivos, portanto a psicologia pode estudar essas experiências e as crenças relacionadas a elas sem precisar comprar a ideia e nem também rejeitar a realidade, seja lá do que for, entende? No primeiro momento a psicologia abre mão de se posicionar sobre a natureza dessas experiências e estuda os componentes psicológicos dessas experiências e dessas crenças. É completamente diferente. Aí a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado foram especificamente sobre experiências e crenças ligadas a alienígenas, então estudando o perfil psicológico de pessoas que dizem ter sido abduzidas por alienígenas, dizem ter tido outros tipos de contato com supostos alienígenas, e no pós-doutorado eu pesquisei como as experiências anômalas são influenciadas pela sugestão. Então foi uma pesquisa experimental para olhar isso. E é interessante ver como o que as pessoas se lembram do que teria acontecido é imensamente influenciado pelo que é dito ao redor delas, muito mais do que às vezes a gente imagina que é. E toda essa trajetória, por fim, acaba se refletindo
nos cursos também que eu dou, nas disciplinas que eu dou, abrangendo temas como hipnose, estados alterados de consciência, psicologia da religião, que é o estudo psicológico da experiência religiosa e das crenças religiosas e comportamentos religiosos. Todo esse monte de temas acaba virando objeto de estudo e de disciplinas também. Por um lado, as pessoas na área de psicologia precisam conhecer esses temas, porque eles podem aparecer na clínica. Há muito mal entendido na psicologia em relação a esses temas. Por exemplo, quando profissionais clínicos diagnosticam mal pessoas só porque elas acreditam ter o dito dom da mediunidade, então as pessoas profissionalmente acham às vezes que isso é sinal de patologia, sendo que muitas vezes não é. Mesmo que essas experiências não sejam eventualmente espirituais, não precisa ser só essa dicotomia, ou é espiritual ou é patológico. A experiência pode eventualmente ser gerada pela cabeça da pessoa e ser saudável ao mesmo tempo. Então todas essas sutilezas aí vão virando assunto para os cursos que eu dou atualmente, para os artigos científicos e as pesquisas que eu faço. Existe uma área da psicologia atual que estuda especificamente fenômenos tidos como paranormais, místicos, sobrenaturais. O professor Léo Martins fala mais a respeito. Existe justamente uma área da psicologia que estuda especificamente esse tema, que são as experiências anômalas e as crenças associadas a elas, que é a psicologia anomalística. Então, a psicologia anomalística é definida como o estudo psicológico das crenças e experiências anômalas / extraordinárias, ou como queira chamá-las. O termo experiências anômalas, ele está cada vez mais sendo usado, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, psicologia anomalística é um reflexo do uso desse termo, né, de experiências anômalas. Essa área no Brasil, ela está se espalhando, mas ela tem como epicentro a Universidade de São Paulo, onde justamente aquele laboratório que eu mencionei, o InterPsi, ele estuda essas experiências já tem um tempo. Esse laboratório tem uma longa trajetória, ele começou em outras universidades e foi passando pela PUC, depois chegou na USP, onde atualmente ele está desde 2010. Só que, como o trabalho do InterPsi envolve orientar mestrados e doutorados, o professor Wellington Zangari para começar, a professora Fátima Machado e depois outros de nós, incluindo eu, que também oriento mestrados e doutorados. Um dos efeitos disso é que pesquisadores formados no ambiente lá do InterPsi, dentro da USP, do Instituto de Psicologia, acabam virando professores e pesquisadores em outras áreas do Brasil, em outras instituições. Então a psicologia anomalística acaba se espalhando. É o que está acontecendo, então a gente vê de norte a sul do Brasil, literalmente, há pesquisadores em psicologia anomalística trabalhando esses temas. E no exterior, o país mais forte talvez seja a Inglaterra. Há muitos centros de pesquisa por lá e em outros países da Europa também. Houve um pesquisador em Edimburgo chamado Bob Morris, que acabou formando vários pesquisadores nessa área, ainda que não necessariamente chamando de psicologia anomalística, até porque o termo ele é do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, então vários pesquisadores que hoje a gente poderia agrupar nessa panelona da psicologia anomalística foram formados como pesquisadores a partir da orientação de doutorado que fizeram com o Bob Morris, e aí se espalharam pelo mundo, então em diversas universidades, especialmente na Europa, mas não apenas, trabalham com esses temas que a gente pode agrupar como psicologia anomalística. É importante notar que a psicologia anomalística, ela não é uma teoria psicológica, ela é uma área de pesquisa e de formação de conhecimento. Porque você pode, por exemplo, ser de diversas perspectivas psicológicas, analista do comportamento, psicólogo cognitivista, não interessa. E mesmo assim você estudar experiências anômalas, fazer psicologia anomalística, porque ela não depende, não tem como pressuposto uma teoria específica. Então ela não é uma teoria psicológica, ela é uma área de conhecimento dentro da psicologia. Da mesma forma que há psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento, psicologia do esporte, há a psicologia anomalística. Cada uma dessas áreas estudando um tema por variadas perspectivas teóricas. É o mesmo caso, a gente estuda através de várias perspectivas teóricas os temas das experiências anômalas e das crenças associadas a elas. Eu havia inclusive esquecido de comentar que faz parte dessas crenças muitas vezes, por exemplo, as teorias da conspiração, como a gente pode observar, muito associado às experiências anômalas ligadas a alienígenas. Então tem uma série de teorias da conspiração sobre o governo e os militares estarem escondendo a presença alienígena. Então, teorias da conspiração também são temas importantes
dentro da área de psicologia anomalística. Mesmo que tenha entrado pela tangente, pela lateral, ainda é um tema que a gente estuda bastante. É importante observar, por isso, que a psicologia anomalística não é a mesma coisa que parapsicologia, não é a mesma coisa que psicologia da religião, não é a mesma coisa que psicologia transpessoal. Para começar, porque psicologia transpessoal é uma teoria, é um conjunto de teorias dentro da psicologia, é uma abordagem, e uma abordagem controversa, tem uma série de questões delicadas aí. A parapsicologia, por sua vez, ela parte de certos pressupostos normalmente, ela não é só um conjunto de esforços guiados por um objeto de estudo, ela é muitas vezes orientada por uma perspectiva também em relação a esses fenômenos, normalmente uma perspectiva simpática à existência do paranormal, embora não necessariamente. Há pessoas que se identificam como parapsicólogos e que não necessariamente são simpáticos à existência do paranormal, mas normalmente sim. Além do que, a parapsicologia normalmente se dedica a um universo específico dentro das experiências anômalas, que são as experiências ligadas à supostas percepção extrasensorial e psicocinese. E a psicologia anomalística tem uma abrangência muito maior, está interessada em experiências anômalas de todo tipo que você puder imaginar. E não é a mesma coisa que psicologia da religião, porque embora os temas sejam próximos, a psicologia da religião e a psicologia anomalística, elas não são idênticas, porque nem toda crença ou experiência religiosa é extraordinária, é anômala, e nem toda experiência anômala, extraordinária, tem dimensões religiosas. Por exemplo, rezar pela manhã. Se a pessoa acorda e faz a sua oração de manhã, isso é uma experiência religiosa, com certeza. Mas ela não tem nada, a princípio, de anômala. A não ser que a pessoa escute uma voz respondendo de volta, por exemplo, às suas orações. Ela não é uma experiência extraordinária, embora seja uma experiência subjetiva importante e que é interessante para a psicologia da religião. Por sua vez, na outra ponta, a pessoa testemunhar supostamente um ataque a seu rebanho na fazenda, o ataque por um chupa-cabras, lembra do chupa-cabras? Se a pessoa relata que viu um ataque de chupa-cabras ao seu rebanho de ovelhas lá na fazenda, isso não é uma experiência religiosa, mas é uma experiência anômala, porque é algo esquisito, extraordinário, diferente. Independentemente de ter acontecido ou não, né? Estamos partindo daquela definição de que são experiências subjetivas, ou seja, para a pessoa aquilo aconteceu, mas a natureza última da experiência a gente não sabe, é por isso que a gente tem que estudar. Mas é bom fazer esses recortes para não confundir psicologia anomalística com parapsicologia, com psicologia da religião, nem com psicologia transpessoal. Bom, e agora, indo diretamente ao assunto, o que é a projeção astral? A projeção astral, ou projeção de consciência, ou experiência fora do corpo, é uma experiência, portanto subjetiva, por definição, em que a pessoa experimenta a sua perspectiva visoespacial como estando separada do seu corpo físico. Ou seja, o seu corpo está em um lugar, por exemplo, em cima da cama, e a sua perspectiva visoespacial, ou seja, de onde ela está vendo as coisas, de onde ela está sentindo as coisas, está em outro lugar. Por exemplo, flutuando no teto, ou deslizando para o lado, o corpo está na cama e como se a mente da pessoa, falando de um jeito mais simples, se deslizasse lateralmente ou para cima, afastando-se desse corpo. Mas é interessante a gente colocar nesses termos, pensar em corpo e em perspectiva visoespacial, que é diferente de alma, é diferente até de mente, porque é muito intuitivo pensar na experiência fora do corpo como se a alma estivesse saindo do corpo. Porque, do ponto de vista do sujeito, é isso que parece que está acontecendo. Só que a gente tem que lembrar que até os termos que são usados, projeção astral, projeção de consciência, já sugerem isso, que é uma saída, né? Projeção, algo que está projetando-se para fora, para algum lugar. Mas isso é algo culturalmente lapidado, é algo culturalmente difundido, porque essa não é a única explicação possível. A ciência muitas vezes tenta verificar se aquilo que parece intuitivo, se a explicação que parece intuitiva é verdadeira, porque não necessariamente a explicação que parece intuitiva é verdadeira. É o caso das experiências fora do corpo. Vamos falar daqui a pouquinho das explicações possíveis, mas logo de cara a gente tem que tentar problematizar, só para testar mesmo se essa explicação de que a consciência está saindo do corpo, o espírito está saindo do corpo, se é uma explicação boa mesmo. Então a gente tem que se abrir a outras possibilidades e testar essas possibilidades para ver o que acontece. Mas eu gosto mais de falar então de perspectiva visoespacial, porque é o que acontece, é a perspectiva de onde você está vendo as coisas, porque as pessoas relatam, né, ver o próprio corpo ali deitado na cama, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou sentir
o seu eu em outro lugar diferente do corpo. Por isso que é uma perspectiva visoespacial, de onde você está vendo, e a questão de ser um deslocamento no espaço da sua perspectiva subjetiva em relação ao corpo. Mas alguém pode se perguntar, como é possível ter uma perspectiva visoespacial longe do corpo se a consciência estiver no corpo? É perfeitamente possível isso acontecer. Você consegue agora, você que está nos ouvindo, consegue perfeitamente se imaginar voando e observando o seu corpo deitado. Você consegue construir essa imagem pela imaginação, pela capacidade de imaginação, não consegue? Se isso é possível ser imaginado, essa imagem mental pode ser criada, essa mesma capacidade pode eventualmente participar de uma experiência fora do corpo concreta. Vou dar um exemplo, que talvez até já tenha sido contado aqui, porque o protagonista dessa experiência, acho que ele já foi entrevistado por vocês, que é o professor Daniel Gontijo. Ele sempre conta a história de uma experiência fora do corpo que ele teve, em que ele deitou numa cama, lá do ambiente do quarto, e ele se viu, quando olhou para baixo, deitado na cama, enquanto a sua consciência estava em cima, flutuando. Uma clássica experiência fora do corpo. A questão é, pelo que eu me lembro, posso estar errando algum detalhe da história, mas isso não vai ser importante, é que aquele quarto tinha duas camas. Uma em que ele habitualmente se deitava e a outra. E ele estava tentando essa experiência fora do corpo nessa outra cama, que não era a sua cama habitual. Só que quando ele olhou para baixo, ele teria se visto na cama habitual, que é a cama onde ele estava acostumado a se deitar. Então, ao que tudo indica, o cérebro recorreu à memória para criar essa imagem mental dele flutuando, só que, por conta da memória, a mente situou essa imagem do corpo dele na cama errada, na cama em que ele costumava se deitar, em vez da cama em que ele estava de fato. Então, aí a gente já começa a vislumbrar o papel da imaginação em pelo menos parte dessas experiências. Daqui a pouco eu vou me aprofundar nas possíveis explicações. Um outro ponto interessante de notar da definição é que quando se fala em projeção astral, já estamos falando também no destino, para onde iria essa consciência depois que ela supostamente se projeta para fora do corpo. Já estamos sugerindo a questão do plano astral, que de novo tem uma participação cultural gigantesca, já que só de falar plano astral, a gente já cria uma expectativa do que vai acontecer, do que a gente pode ver, cordão de prata, todas aquelas coisas que são culturalmente disseminadas a respeito desse assunto. E nós sabemos que nós humanos somos ótimos em cumprir expectativas culturais, não só em relação a experiências fora do corpo, mas em relação a um monte de coisas. Experiências anômalas, paranormais em geral. Então basta a gente antecipar o que se espera culturalmente, por exemplo, experiências mediúnicas, que a gente tende a cumprir aquelas expectativas. Tem uns estudos interessantes comparando cartas mediúnicas em diferentes culturas. Por exemplo, o Brasil, que é tão espírita, kardecista, né? Essa questão da mediunidade é tão fortemente influenciada pelo espiritismo kardecista, e em outros países do norte da Europa, em que o espiritismo kardecista é quase inexistente. E aí eles viram que o conteúdo das cartas psicografadas variava tremendamente, no sentido de cumprir as expectativas daquele contexto cultural. Então, no Brasil, as cartas psicografadas falavam em nosso lar, falavam em reencarnação, enquanto as cartas psicografadas no norte da Europa falavam em ressurreição da alma, em vida eterna lá no céu, seja lá onde for. E, inclusive, algumas parece que negavam a existência da reencarnação, né, dizendo que isso era uma coisa de lá dos trópicos, sabe? Então, a mesma experiência subjetiva, que é você ali escrever uma carta aparentemente sem controle consciente e influenciado pelos espíritos, dando mensagens completamente diferentes, mas coerentes com a expectativa cultural. Os relatos de sequestro por alienígenas, as conhecidas abduções, mesma coisa. Conforme o país, conforme a cultura, os relatos de contatos com alienígenas divergem nos detalhes e às vezes até na essência, mas de forma coerente com aquilo que se espera culturalmente. Então, só os termos que a gente usa para falar das experiências fora do corpo já sugerem uma série de imagens mentais e expectativas que podem, por fim, acabar participando da construção subjetiva dessas experiências, que para o sujeito terá a aparência de uma verdade indubitável, de uma verdade certa e confiável, de uma forma um pouco parecida com o que acontece até nos nossos sonhos, né? Quando a gente está sonhando, pra gente aquela experiência é completamente real, tanto que a gente se assusta, a gente corre, só depois que a gente acorda é que a gente percebe que aquilo não era um sonho. Só que no caso das experiências fora do corpo, entre outros motivos que a gente vai conversar daqui a pouco, como existe toda uma expectativa cultural e uma explicação culturalmente disseminada sobre o que aconteceu, que aquilo foi real mesmo, que foi seu espírito que saiu,
acaba que muitas pessoas não questionam. Mas, como aquele exemplo do Daniel Gontijo ilustrou agora há pouco, sim, é possível contestar essa experiência e pensar em explicações alternativas. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Delona e agora o professor Léo Martins, doutor em psicologia e professor colaborador da Universidade de São Paulo, fala sobre as principais explicações científicas sobre o fenômeno da projeção astral. Quando discutimos as principais explicações, então, para essas experiências de projeção astral, experiências fora do corpo, ou qualquer que seja o nome, nós temos que considerar um ponto bem importante. Todas as experiências humanas complexas, elas têm alguns níveis de explicação que colaboram entre si para aquela experiência complexa acontecer. Então sempre tem uma dimensão biológica, que essa experiência acontece num ser humano que tem um corpo, tem um cérebro. Sempre tem um lado social, cultural, porque, como eu havia dito, carregamos uma série de expectativas culturais, uma série de aprendizados culturais que sequer precisam ser ditos, basta a gente estar na cultura, assistindo os filmes, vendo televisão, batendo papo no boteco, para a gente ir absorvendo essas coisas. E tem a parte psicológica, que é especificamente sua, da sua história de vida, da sua subjetividade, do sentido que você dá para essas experiências, para a vida após a morte, as suas crenças em geral. Então é sempre essa combinação das três coisas: o lado biológico, o lado psicológico e o lado social, cultural. Então a gente tem que considerar que existem explicações nesses três níveis e que essas explicações se combinam para a gente ter a experiência fora do corpo. Então vamos pensar em algumas delas. Eu vou falar sobre algumas dessas explicações, mas pense sempre nelas de forma combinada. Além disso, como diversas coisas podem ser interpretadas como experiência fora do corpo, é importante lembrar que algumas explicações podem ser mais adequadas para alguns casos do que para outros, e podem haver aqueles casos, uma minoria provavelmente, que é mais difícil de explicar dentro desses parâmetros. Mas vamos lá. Começando pelo lado social, como eu havia dito, a cultura já dita uma série de expectativas sobre que experiências podem acontecer e qual é o sentido dessas experiências. Então já é esperado que, em certas situações, por conta de estarmos na cultura em que estamos, que o nosso dito espírito saia do nosso corpo e que vejamos certas coisas como o corpo deitado na cama enquanto nós, por exemplo, estamos no teto. Algumas referências culturais falam do tal cordão de prata que ligaria o corpo físico a esse corpo astral, embora a gente saiba, através de pesquisas de levantamento, que muitos casos não tem esse cordão de prata sendo relatado pelas pessoas. Então existe até dentro de certos grupos, só para ilustrar esse lado cultural, em certos grupos que estão mais ligados à ufologia, né, supostos contatos com extraterrestres, essas coisas, as pessoas em projeção astral estão relatando encontrar alienígenas dentro das experiências. Então a pessoa supostamente sai do corpo, vai pro astral, seja lá onde for, e ela conta que ela encontra alienígenas fazendo projeções fora do corpo também, aqueles alienígenas baixos, com a cabeça grande, pele cinza, enquanto que fora desses contextos ligados à ufologia e esses temas, as pessoas tipicamente não relatam essas coisas. Então pense sempre na cultura como um formatador das experiências subjetivas. Em relação à parte psicológica, à história de vida, isso pode afetar muito o contorno das experiências também, por conta das suas crenças. Então, se você é uma pessoa que acredita na vida após a morte, acredita que existe espírito, e qualquer outra crença relacionada, como eu dei o exemplo dos alienígenas, isso aumenta a chance da experiência acontecer, independente da causa dela, ou especialmente se a causa for interna, for ligada à imaginação ou qualquer coisa assim, ou se ela for ligada, como eu vou falar daqui a pouco, aos sonhos lúcidos, que é uma questão também importante. Essas características pessoais acabam aumentando a possibilidade disso acontecer e dando um formato mais específico a essas experiências de acordo com as suas expectativas, com seus desejos, da mesma forma que, ou de forma parecida com que, quando você sonha à noite, isso também modela os seus sonhos, né? A sua subjetividade modela os seus sonhos também. Só para dar um exemplo do quanto a imaginação depende da subjetividade individual também. E o lado biológico eu vou detalhar um pouco agora. Algumas áreas do nosso cérebro parecem ter uma função interessante de estimular essas experiências fora do corpo, como o giro angular e a junção temporoparietal.
Existem até umas pesquisas muito interessantes com pacientes com tumores em alguma dessas regiões, relatando essas experiências. Existem as pesquisas pioneiras nos anos 90 e um pouco controversas de um neurocientista chamado Michael Persinger, que estão sendo replicadas com algum sucesso, sugerindo que a estimulação cerebral de certas áreas pode provocar essas experiências, o que aponta para a questão delas já estarem contidas de alguma forma no cérebro, o cérebro ter a potencialidade de gerar essas experiências imaginativas que, em certas condições, sejam naturais ou induzidas por doença ou artificialmente em laboratório, poderiam ser provocadas. É interessante notar no campo das experiências possíveis de acontecer, através de capacidades que nós já temos, o paralelismo entre experiências fora do corpo e sonhos lúcidos. Não são exatamente a mesma coisa, mas eles podem ter alguns paralelos interessantes. Sonhos lúcidos são aquelas experiências em que você sonha, sabe que está sonhando e consegue controlar o que está acontecendo, consegue controlar o enredo ou uma parte dele. Por exemplo, você consegue escolher o que o seu personagem no sonho faz. Se ele vai sair voando, se ele vai fazer qualquer outra coisa. É muito interessante notar que as pessoas que treinam para ter experiências fora do corpo, em grupos dedicados a essa questão, realizam uma série de exercícios ao longo do tempo que se parecem muito, mas muito mesmo, com as rotinas de treinamento de sonhos lúcidos. A diferença fundamental é a interpretação. Enquanto que nesses grupos, ou pelo menos numa parte deles, eu não posso garantir isso para todos os grupos, porque eu não conheço o treinamento de todos os grupos, mas alguns grupos com os quais eu tive contato, é interessante notar que aqueles mesmos exercícios e as experiências decorrentes deles são explicadas como a pessoa saindo do corpo enquanto dorme ou enquanto está relaxada e indo para o plano astral, ou sobrevoando as ruas da cidade, ou fazendo qualquer outra coisa, indo visitar a casa de alguém, enquanto que as mesmas experiências e a mesma rotina de treinamento são explicadas pelas pessoas que praticam sonhos lúcidos como se passando inteiramente na cabeça da pessoa enquanto ela dorme. É muito interessante notar o lado praticamente idêntico das preparações, tanto para ter experiências fora do corpo quanto para ter sonhos lúcidos em alguns grupos. Inclusive aquela experiência do Daniel Gontijo que eu comentei de novo e que eu acho extremamente ilustrativa, por isso que eu trago ela aqui, mostra isso. Ele se induziu uma experiência fora do corpo, mas a imaginação teve um papel decisivo nessa experiência, tanto é que ele foi colocado numa cama diferente da que ele estava. Ainda falando do cérebro, eu havia comentado sobre a junção temporoparietal, que é uma área do cérebro que ela é responsável por algumas coisas, entre elas a nossa própria percepção, a percepção do si mesmo, do nosso corpo, além de integrar isso com dados do ambiente, dados auditivos e visuais do ambiente, enfim. Então é uma área muito importante para entender a nossa localização no espaço, onde o corpo começa, onde o corpo termina, onde estão as partes do corpo, se seu braço está numa posição ou noutra, essa parte da propriocepção, da sua percepção de si mesmo, está muito ligada a essa área. Então não surpreende que, se pelo menos uma parte dessas experiências, ou talvez todas elas, sejam geradas internamente, incluindo a participação do nosso cérebro, que essa área tem um papel fundamental, Bom, muitas pessoas dizem ter projeções frequentes e lúcidas, Muitas pessoas que dizem ter, projeções frequentes e lúcidas. E essas pessoas costumam se criticar as pesquisas da, digamos, ciência natural, porque elas não são feitas em geral primeira pessoa, ou seja, os próprios cientistas não realizam o experimento, eles apenas colhem depoimentos, não vivenciam o fenômeno de maneira frequente e repetida. Então o professor Léo Martins vai falar a respeito dessa questão aí que levantamos. Sobre a pergunta número 5, eu mesmo nunca tive experiências fora do corpo, mas essa crítica das pessoas sobre os cientistas não passam por essas experiências, essa crítica ela é pouco relevante, porque não é isso que é fundamental, As pesquisas não são sobre a própria pessoa. E a ideia é gerar conhecimento que seja generalizável, que você possa aplicar a outras situações. Por isso que é importante estudar uma quantidade grande de pessoas. Inclusive, como a pesquisa, idealmente, ela não está interessada em desacreditar o fenômeno, e sim tentar entender o que está acontecendo, não precisa desse engajamento pessoal, você não precisa ser um crédulo na existência do fenômeno para poder pesquisá-lo.
É até interessante que haja uma postura um pouco mais distanciada também, justamente para que os resultados não sejam contaminados por esse desejo de acreditar. Mas hoje em dia, com essas pesquisas cada vez mais acontecendo, em que essas experiências podem ser produzidas artificialmente com estimulação cerebral, parece que está se tornando uma realidade mesmo, os sucessos a esse respeito parecem estar se acumulando, ainda que haja uma controvérsia, torna-se cada vez mais possível que os próprios pesquisadores também possam produzir essas experiências em si mesmos e tornar isso também um dado de pesquisa. Existe uma técnica de pesquisa, tem pouco uso ainda, mas está crescendo, que é a chamada autoetnografia. É justamente você se colocar como sujeito da experiência e fazer uma análise, entre aspas, distanciada da própria experiência. Então, com a estimulação cerebral e a eventual produção dessas experiências fora do corpo em laboratório, os cientistas cada vez mais também podem ser sujeitos. Mas com o número crescente de participantes que a gente já tem, a gente consegue gerar dados generalizáveis sem a necessidade do cientista fazer. Você não pode invalidar as pesquisas sobre experiências fora do corpo só pelo fato dos cientistas eventualmente nunca terem tido essas experiências. O caso, de novo, né? Parece até que é uma entrevista com o Daniel Gontijo, mas o caso da experiência dele, o fato dele ser pesquisador dessas experiências estranhas também, é um caro colega nosso, mostra que não é necessário que a pessoa tenha experiência para que ela tenha uma posição mais crédula em relação a elas, né? A experiência não tem esse poder de convencimento como as pessoas muitas vezes acreditam. E sim que o fato, às vezes, de ter essa crença prévia é que, quando é aliada à experiência, provoca um grande convencimento. Então, mesmo a pessoa tendo essa experiência, se ela tem uma outra visão a respeito das coisas, essa experiência pode não ser tão transformadora quanto muitas pessoas desejariam que fosse. Bom, nosso super agradecimento ao professor Léo Martins pela participação. Espero que muito em breve ele esteja por aqui novamente, né? Quem sabe aí falando de outro assunto deveras interessante, que é os sonhos lúcidos, numa perspectiva científica. Eu gosto muito de falar sobre esses temas, para finalizar, no meu perfil do Instagram, o @ideltapsi. Lá eu sempre faço posts sobre experiências anômalas, experiências religiosas e crenças associadas, teorias da conspiração e tudo isso. Então, se vocês quiserem bater um papo, a gente se encontra lá no Instagram, no @ideltapsi. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br